paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estou aqui nessa live para falar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, dos dias difíceis o qual nós estamos atravessando, meus irmãos, né? E sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que esses dias serão um dia difícil, um dia trabalhoso, meus irmãos. Um dia, meus irmãos e minhas irmãs, de nós buscarmos ao Senhor. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele, meus irmãos e minhas irmãs, falou com seus discípulos, viu? Ensinou os seus discípulos, né? E falou com eles, viu, meus irmãos e minhas irmãs, né? E soprou sobre eles e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Quem vos perdoar, serão perdoados. Quem vos reter, serão retidos, né? Então, aqueles perdoassem o pecado lhe seria-lhe perdoado. E a quem eles retesse, viu, seriam retidos. E soprou sobre eles, meus irmãos, e disse: recebei o Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e a palavra do Senhor diz, meus irmãos e minhas irmãs, que toda a blasfêmia, viu, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não seria perdoada. Viu, meus irmãos? E a Bíblia diz mais: nem nessa vida e nem na vida vindoura. Viu, meus? É o que diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, viu, meus irmãos, quando nós profetizarmos em nome do Senhor e falarmos, viu, meus irmãos e minhas irmãs, viu, meus irmãos, em nome do Senhor, viu, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque as profecias, meus irmãos e minhas irmãs, nunca foram produzidas por vontade própria do homem, mas homem inspirado por Deus, assim os profetizaram. Viu, meus? Então, nesses dias difíceis, são os dias trabalhosos, os dias, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos vendo muitos profetas. Mas como é que nós vamos saber, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras a qual o Senhor não tem falado? A palavra do Senhor revela para nós, quando tal profeta profetizar em nome do Senhor, e esta palavra não se cumprir, esta é a palavra que o Senhor não falou. Viu? Com soberba falou o tal profeta. Não tenha temor dele. Então, meus irmãos, estão profetizando aí, estão falando, profetizando, é só nós guardar, meus irmãos. Então, toma muito cuidado, a gente guarda. Estão falando que é Deus, não estão? Estão falando que Deus está mandando falar, né? Estão declarando até dia e tal. Então, vamos aguardar, irmão. Se foi Deus que falou, sucederá. Se não foi Deus, não sucederá. Porque as palavras que o Senhor falar, essa se cumprirá. Viu, meus irmãos? Então, é só nós aguardar. É o que a Bíblia ensina a nós, né? Devemos esperar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz: não creiai a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Viu, meu? Então, se for de Deus, cumprirá. Se não for de Deus, será revelado mais um falso profeta, que será revelado e nós não poderemos ter temor dele. Viu, meus irmãos? Porque o que está escrito, meus irmãos e minhas irmãs, tudo é para o nosso aviso. Viu, meus irmãos? Nós já sabemos que haverá guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto em vários lugares. Disso nós já estamos sabendo, porque isso
profetizou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.